because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Eu nunca pensei que eu ia fazer cinema. Eu nunca desejei fazer cinema. Eu acho o cinema uma coisa extremamente penosa. É o meu meio de expressão e é o meu ofício, mas é uma coisa que eu faço embaixo de grande rigor físico e mental. Preciso me preparar muito, porque é muito difícil. Olá, ouvintes! Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a Iris, que vai falar um pouco sobre o trabalho dela. Oi, meu nome é Rosana Iris, eu sou roteirista e diretora. Eu tenho um curta já gravado que chama Pod Mulher. Ele foi exibido no Festival de Direitos Humanos, curta-metragem de Direitos Humanos, chamado Entre Todos, aqui de São Paulo, e também na Mostra de Curta Audiovisual de Campinas. E no momento eu estou escrevendo o roteiro para edital. É isso que eu faço da vida. E estamos aqui também com as mulheres que fazem parte da equipe do Feito por Elas, a Michelle e a Estefânia. Olá. Oi. Aqui é a Michelle, eu sou mediadora e organizadora do Leia Mulheres de São Paulo e atualmente também sou colunista do blog O Espanador. Eu sou Estefânia Amaral, eu ainda estou no Cinema em Cena, mais autoralmente, porque o podcast do Cinema em Cena acabou. Eu estou escrevendo às vezes meu blog homônimo lá no WordPress e colocando disquinhos do amor no Discos da Estê lá no Instagram. E eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Hoje nós vamos falar sobre o cinema intenso da diretora e roteirista brasileira Ana Carolina. A Ana Carolina Teixeira Soares, ou simplesmente Ana Carolina, nasceu em São Paulo dia 27 de setembro de 1949. Ela cursou a Faculdade de Medicina, com especialização em paralisia cerebral no Departamento de Fisioterapia da USP. Com uma passagem pela Faculdade de Ciências Sociais na PUC de São Paulo, se formou em cinema na Escola Superior de Cinema São Luís e iniciou sua carreira cinematográfica como continuista de Walter Hugo Cory no filme As Amorosas, de 1968. Até meados dos anos 70, dirigiu curtas e médias documentais. Em 74, fundou, em parceria com os cineastas Jorge Duran e Murilo Salles, a produtora Cristal Cinematográfica. No mesmo ano, dirigiu Getúlio Vargas, também um documentário, mas dessa vez longa-metragem. Em 77, lançou Mar de Rosas, pelo qual ganhou os prêmios de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor atriz e melhor ator no prêmio da Associação de Críticos de Arte de São Paulo. Ainda em 78, foi membro do júri do Festival Internacional de Berlim. Na sequência, em 82, lançou Das Tripas Coração, que foi exibido na mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes e ganhou os prêmios de melhor filme, melhor direção e melhor montagem no Festival de Gramado. Em 1987, foi lançado seu filme seguinte, Sonho de Valsa, fechando uma trilogia temática com os filmes anteriores. Essa trilogia mostra o olhar da cineasta sobre os diferentes agentes de opressão sobre a mulher. Realizados com 5 anos de diferença entre um filme e outro, cada um deles focaliza a mulher em diferentes situações, subjugada por instituições e instâncias como a família, o sexo e o amor romântico. Segundo ela, em Mar de Rosas, ficou em casa. Em Das Tripas Coração, foi à escola. E em Sonho de Valsa, diz que virou gente.
marcando as 3 fases, a infância, a adolescência e a maturidade. Após esse trabalho, fez uma longa pausa de 14 anos, durante os quais se dedicou ao teatro, e voltou a fazer um filme somente em 2001 com Amélia. Em 2003 é a vez de Gregório de Matos e em 2014 A Primeira Missa. Ana Carolina faz questão de afirmar que não há nada que a agrade mais do que rir e fazer rir. Faz muito sentido se pensarmos como a diretora trabalha os dramas, utilizando em seus roteiros o insólito e o desconcertante como maneira de forçar o espectador a questionar o que está vendo. Ana Carolina ainda afirma que está submetida a uma condição feminina, mas não existe, em sua opinião, um olhar feminino ou uma alma feminina. O que existe é um ponto de vista sobre o poder, que não é feminino, mas sim de uma minoria. Então, o que vocês acharam dessa filmografia da diretora Ana Carolina? Como você disse no começo, é muito intenso, né? Eu assisti essa trilogia dela de uma tacada só e foi uma coisa bem pesada. Eu também assisti a trilogia primeiro. Aliás, eu vi Gregório de Matos primeiro, mas eu também assisti diretão, assim, e foda, cara. O trem, assim, nível mudar a vida. Muito bom. Exatamente. Eu vi o Gregório de Matos primeiro também, e eu acho que é bem diferente, né? Parece... Eu tive uma impressão dela com o Gregório de Matos, depois eu vi Mar de Rosas e Sonho de Valsa, e é totalmente diferente, assim, tanto visualmente, como temática, como abordagem, como tudo, assim, acho que ela tem vários, eu não vi todos os filmes dela, mas acho que ela tem uma abordagem bem diferente, né, de documentário pra ficção, daí. O Amélia também, ele é bem diferente da trilogia, assim, também gostei de todos, né, mas eles são bem diferentes. A trilogia é uma obra à parte. Mesmo. É engraçado que quando peguei pra ver, eu comecei com Mar de Rosas, né? Eu não sabia o que esperar, realmente. Eu não tinha lido sinopse, eu não fazia ideia do que eu ia encontrar pela frente. E foi uma sensação de estranhamento muito grande, né? Beira o surrealismo os filmes dela. E eu fiquei muito intrigada com os 3 e gostei demais, assim. Já adiantando, o Gregório de Matos cortou toda a vibe que eu tinha com a trilogia dela, assim. Eu falei, nossa, nem parece a mesma diretora, apesar de reconhecer uma coisa aqui, outra ali, cortou completamente o clima pra mim. O Gregório de Matos eu acho que parece muito um filme do cinema novo, assim, parece quase um Glauber Rocha, uma coisa assim. E daí, que é uma coisa meio que a gente já tá acostumado, assim, né, eu acho, não é uma coisa tão diferente que foi o que eu achei dos outros da trilogia, assim. Daí foi o que você falou, parece outra diretora, no Gregório é uma abordagem e nos outros são outra, tanto de temática também. Eu acho que Gregório de Matos acaba sendo outra temática, nesse sentido até de que ela mudou, de não ter mais as personagens femininas como protagonistas e tudo, mas o que me parece é que ela tem um encantamento com a linguagem, e não, nesse caso não a linguagem cinematográfica, mas a língua portuguesa mesmo. E ela tem essa coisa, ela fala que ela se identifica muito com o Gregório de Matos como poeta, né? E eu acho que ela buscou isso porque, pra mim, já tinha isso nos outros filmes dela, na forma como ela usa visualmente as expressões populares, né? Tanto que os 3 filmes da trilogia são expressões populares, os títulos deles, né? O Mar de Rosas, Das Tripas Coração, Sonho de Valsa. E nos filmes ela expressa visualmente as expressões. Então a gente vai ter no Sonho de Valsa a protagonista literalmente engolindo sapo, entrando pelo cano, esse tipo de coisa assim, tipo, ela mostra visualmente a expressão, né? Então eu acho que ela... Fundo do poço, Então eu acho que ela gosta de brincar com as palavras, e o Gregório de Matos foi a forma como ela encontrou de fazer isso mais diretamente, mas realmente, assim, como filme, ele é mais difícil de digerir do que os outros, pra mim, pelo menos, mesmo ele tendo menos esse toque de surrealismo. Eu tive a sensação que, por eu não gostar tanto assim de Gregório de Matos, não ser um poeta que eu leio, eu fiquei imaginando, por exemplo, se fosse um filme de uma, sei lá, Silvia Plath, por exemplo, que é uma poeta que eu gosto muito. Assim, Nossa, eu pensei a mesma coisa! Que daí eu ia pirar muito em todos os poemas que elas ficarem recitando, assim, mas como é um poeta que eu não me identifico tanto, daí você fica mais... não mergulha tanto no filme, eu acho.
apesar das cenas das freiras, né, que elas foram desconcertantes, né, como a Isabel, acho que a Isabel até citou na biografia, né, a questão do desconforto que a pessoa que tá assistindo sente, ela colocou, ainda tem a mãozinha da Ana Carolina ali, mas não tão diretamente quanto, por exemplo, na das Tripas Coração, aquela cena não sei se vocês viram esse também, eu acabei colocando na minha lista. Muito bom. Aquela cena que as meninas começam aquelas cantorias, aquelas cantigas populares numa cena, tipo, uma coisa meio The Devils, do Ken Russell, né? Sei lá, achei muito, muito interessante essa cena. Ela brinca muito com isso, né? Com os ditados populares. Assim, eu li num artigo que ela fazendo isso, a princípio, denota uma sabedoria, mas isso é esvaziado no filme. Isso é muito irônico a forma que ela coloca, né? Exatamente. A pessoa fala um ditado popular, mas isso é sempre desvirtuado, assim, sempre pela ironia. Tipo, repetição de uma estrutura, já, tipo, um conservadorismo, né? É isso. Eu gosto do Gregório, mas ele distou dos outros filmes, realmente. Ele não é tão intenso. Acho que é mais um filme para literatura, assim, eu já dei aula de literatura, fiquei com vontade de passar para os alunos, porque ele é todo poético, né? Ele é todo declamação de poemas do Gregório. Então, para marcar o poeta, eu acho bem interessante. Eu acho que é o filme menos pessoal dela, por isso que a gente teve esse... Mas tem a Marília Gabriela, que assim, eu achei maravilhosa no filme, e o Ali Salomão, na a primeira atuação dele num filme, poeta importantíssimo, poeta marginal, e foi tipo a última aparição dele, assim, logo depois ele morreu. Então, até gosto mais do filme depois de ver essas coisas. E eu achei a estética dele massa também, ele ser sépia, sabe? Vocês assistiram outros filmes além da trilogia dos filmes delas? Algum outro filme? O Amélia? Eu não vi. O Amélia não tá na trilogia, né? O Amélia é mais recente, assim. Eu não consegui ver só o Primeira Missa. Eu assisti também aquele do político. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Assisti o Getúlio Vargas também. Só não vi a Primeira Missa porque eu não achei de jeito nenhum. E o que vocês acharam do Amélie? No início dele, ele até me lembrou muito o Espelho do Tarkovsky. Eu coloquei uma comparação no Instagram, assim, ele é bem escuro e depois é uma inversão da antropofagia que eu li depois, que é uma confluência de cultura, da cultura europeia com brasileira. É um lance maravilhoso, assim, vale muito a pena assistir. Ele tem no YouTube. Eu tava lendo uma transcrição da participação da Ana Carolina no Roda Viva, acho que em 94. Em 94 ela já tava falando de fazer esse filme Amélia, que é só de 2001 que ele foi lançado, né? E ela tinha intenção de... Ela mandou o script pra Catherine Deneuve, ela mandou pra Vanessa Redgrave e acabou não saindo nenhuma delas, né? E demorou tanto pra sair. E só uma curiosidade, a Maria Schneider tinha entrado em contato com ela que queria participar de algum filme dela, que seria o das Tripas Coração, no caso. Aí, chegando no Brasil, ela deu uma surtada, não queria trabalhar direito. Eu achei curiosa essa informação. Tem isso mesmo. O filme é de 2000, oficialmente, mas eu li também no artigo que ele começou a ser feito nos anos 90 mesmo. E até dá pra perceber isso no filme, assim, que a qualidade da gravação e tal. Ficou muito tempo sendo produzido por falta de recurso. E é engraçado porque a personagem da Miriam Muniz, maravilhosa, que tá em todos os filmes da Ana Carolina, ela fez Nina. Ela é a Dona Eulália em Nina. Eu já era apaixonada com ela. Não sei se vocês viram Nina com a Guta Stresser. Maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Amo. Miriam Muniz tá nele. Aí ela fica falando no Amélia o tempo todo assim, cadê o dinheiro? Cadê meu dinheiro? E durante a produção tava acontecendo isso, assim, tipo, não tinha a quantidade suficiente de recursos, por isso que ele demorou, tipo, uma década pra ficar pronto e tal. Questionaram a Ana Carolina mesmo nessa entrevista por que a demora entre um filme e outro, né? E isso me lembra o debate que eu fui aqui no CCBB, né? Que perguntaram para as diretoras por que demora tanto tempo entre um filme e outro. Gente, dinheiro, né, basicamente. Sempre. Ideias, não, o problema não são é o dinheiro sempre. Só um comentário à parte, assim, a Agnes Varda, ela foi receber um prêmio agora acho que foi em Cannes, e ela falou que ela tá cansada de receber prêmio, ela precisa de financiamento dos filmes dela.
Eu pensando, se ela não tem financiamento pra filme, imagina, tipo... Quem tá começando. E é interessante a Amélia também, que a Marília Pêra, no caso, é a Amélia. Mas ela aparece pouquíssimo no filme, assim, é só algumas cenas, então... o filme é justamente sobre a ausência da Amélia. Então é maravilhoso. Vocês precisam assistir, quem não viu. Façam isso. É a partir de uma história real que foi feito o roteiro. Que foi a visita da atriz de teatro Sarah Bernhardt no Brasil em 1905. E aí o único fato que a Ana Carolina tinha é que ela machucou na peça de Tosca que ela representou aqui. Machucou feio. Aí, a partir disso ela fez um roteiro maravilhoso, concluindo as pessoas do interior de Minas, assim, com a cultura europeia. Então é um dos melhores. Assistam. E o Getúlio Vargas, ninguém viu? Não, eu acabei não tendo. Eu vi o Getúlio, também tem no YouTube, mas o Getúlio é bem esse documentário que era feito na época, assim, dos anos... Acho que ele é dos anos 70. Começo dos 70, né? Eu vi um outro também do Getúlio, do Juscelino Kubitschek, que é a mesma coisa, assim, são várias... É uma compilação de imagens de arquivo em preto e branco, algumas apenas em movimento, muitas fotos, né? E uma narração tipo de Hora do Brasil, assim, sabe? Narrando fatos históricos. É isso, assim, é instrutivo e tal, mas é um filme de aula de história. É isso. Deveria esperar muito mais, não. É isso. Tem um curta também, de 1968, que chama Lavrador, que é do Paulo Rufino. E a Ana Carolina, ela tem coautoria desse curta, mas ela não é acreditada. Ela chegou a confirmar a coautoria, mas ele também é muito difícil de achar, não consegui ver, não. Olha, eu queria que você me ajudasse a encontrar um jeito de continuar o nosso casamento. A porcaria do nosso casamento. Olha, eu queria encontrar em você um meio de continuar a minha vida. Sabe o que eu vou fazer? Vou procurar no dicionário e no Código Civil a definição de casamento e dar pra você. Assim você fica sabendo de uma vez e pode levar sua vida como quiser. Sua vida e seu casório. E a sua vida? Pode levar sua vida como quiser. Casamento pra cá e vida pra lá. Agora nós vamos discutir sobre o filme Mar de Rosas, de 1977. Na trama, depois de uma briga durante uma viagem, Felicidade ataca seu marido Sérgio com cortes de gilete no banheiro de um quarto de hotel. Pensando que o marido está morto, ela foge levando a filha adolescente do casal, Betinha, no carro do marido. Pouco depois, ela percebe que está sendo seguida por um homem. Tem início aí uma trajetória em que mãe, filha e perseguidor vão vivenciar momentos com toques de surrealismo e encontrar personagens inusitados pelo caminho. Esse filme realmente tem muitas coisas inusitadas e muita coisa de experimental mesmo em termos de linguagem, de roteiro nas falas dos personagens. E como vocês se sentiram assistindo ele? É uma catarse, né, cara? É muito louco. Aquela menina doida e tal, e agindo, né? Ela não tem tempo de fazer os questionamentos que a mãe dela faz. Ela simplesmente pega e toma atitudes drásticas, assim, agressivas. E aí fica aquela disputa entre ela e a mãe e tal. É muito louco, assim, eu gostei demais. Eu também gostei muito, eu não estava preparada pro filme, assim, eu não fazia ideia de como era o cinema da Ana Carolina, e eu fui pega, assim, muito de surpresa, porque você começa a se perguntar, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí até você falar, não vou tentar entender, vou simplesmente assistir, leva um tempo, mas quando você entra na história, cara, é um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi. Uma amiga minha tinha me indicado a Ana Carolina há um tempo, me dizendo, Mar de Rosas é meu filme preferido brasileiro, e olha, eu entendo por quê. Eu achei muito, muito bom, assim, principalmente pra época, por ser uma diretora mulher, né, com não tantos recursos. E uma coisa que eu acho muito legal é ver os atores que a gente conheceu já senhores, né, todos novinhos. Eu achei isso muito, muito divertido. Toda hora você reconhece. Você fala, ele é novo, não é possível, eu vi esse cara em novela e tal. Tipo, é muito Sim! doido.
Porque a gente tem quase a mesma idade, assim, né? A gente viu esses caras anos 90 nas novelas. Aí, tipo, 70 e pouco o filme, né? Eles novinhos e tal. Eu gostei muito, muito mesmo. Tem toda uma vibe da loucura, assim, essa trilogia, né? Você precisa entrar nessa vibe do foda-se, assim, de que os personagens vão falar coisas insanas. E quando você entra nessa vibe, cara, é maravilhoso. O negócio te pega. Exato. É uma trilogia de mulheres, muitas aspas, muitas aspas, mulheres loucas, né? Uhum. Loucas no sentido que elas transgridem de alguma forma, né? Elas não... Exatamente. Elas não fazem o que você espera delas, né? Principalmente no Mar de Rosas, a personagem da filha, né? Da Betinha, né? O nome dela. Isso. Que é muito... foi o que você tava falando, que a mãe, ela fala muito, né? Ela começa o filme falando, me deixa falar pro marido, né? E a Betinha não, ela é completamente ao contrário, ela age, né? Ela age o tempo todo. E daí até você ir entrando no ritmo do filme, assim, acompanhando o que eles estão fazendo, eu gostei muito também. Gostei bastante. É interessante, eu no início pensei que o filme era meio que um suspense, porque tem todo aquele lance da perseguição, né? O cara de Fusca preto indo atrás delas na estrada. Lembrei Para Minha Irmã, da Abrelá, que a gente já conversou sobre, né? Mas durante essa perseguição a música é meio de comédia. É uma trilha meio de comédia, né? Uma trilha meio cômica, assim, ela matando o marido e fica, meu Deus. Pois é, e aí quando a gente vê em entrevista que pra ela o que importa é fazer rir, a gente percebe como, na verdade, mesmo quando ela tá trabalhando ali no drama e no suspense, ela tá tentando entremear essa comédia do absurdo, né? As falas da mãe no filme, ela tá o tempo inteiro questionando esse status do casamento, do matrimônio ali, parece que houve uma questão de infidelidade do marido. Ela também fala algumas verdades nesse momento, nem tudo é surrealismo, né? Porque uma hora ela fala assim, queria ser homem, todo mundo levaria a gente mais a sério. Bem forte na cena em que ela fala isso. O que eu achei interessante, você tava falando daquela questiona a instituição do casamento, é que o filme é de 77, né? E a lei de divórcio, que institui, legaliza o divórcio, não sei exatamente qual que é o termo para falar, no Brasil é 77 também, então é exatamente o mesmo ano que poderia legalmente se divorciar já no Brasil. Ela tem uma personagem já no filme questionando, uma personagem mulher, né, questionando essa instituição do casamento. É bem interessante mesmo o papel das mulheres nos filmes dela, principalmente nesse, né, porque a violência da mãe, essa disputa com a filha, essa coisa de fugir de um casamento, mas acabar caindo nas graças de outro homem, e um road movie meio surrealista. Então, como a Isabel falou, ele tem essa coisa do comédia do absurdo com muita realidade, assim, né, nas entrelinhas. Aquele diálogo maluco é Miriam Muniz, né, o nome da atriz? Miriam. Da mais velha? Miriam Muniz. Aquela cena dela, o Ari Fontoura também ali, né? Aham. Ótimo. Aquela conversa na sala deles, cara, é sensacional, porque, tipo, não tá fazendo sentido nenhum, mas você pega, não, peraí, isso aqui está fazendo muito sentido sim, principalmente das mulheres falando. E acaba que ela manda no marido, né, a personagem dela, assim. Então, o filme todo, o artigo que eu li, ele trabalha relações de poder, assim, e subversão de ordem. Tipo, as personagens lutando para manter a liberdade, assim, num contexto de ditadura, sabe? É fenomenal. A liberdade de expressão, principalmente. Todas elas. Sim, isso é verdade. É legal porque a diretora conflui muito os gêneros, assim. Eu continuo vendo muito suspense nele. Eu achei um filme bem angustiante. Mas toda hora tem humor, assim, tem os alívios cômicos. E é muito intenso, assim, os diálogos dela. Aquela cena do... Outro spoiler, né? Que ela se desnuda. Pra mim, ela se desnuda ali metaforicamente, porque ela tá revelando os sentimentos mais profundos dela. E o camarada, tipo, abusa dela naquele momento. Aquilo ali é muito pesado. E num filme sim. Que foi construído todo na comédia, né? E a comédia, sim, porque a comédia é difícil também. O riso te leva a muitas reflexões, né? Não é fácil criar riso com esse tipo de coisa. Aquela cena é muito surpreendente, é muito forte. Então ela mistura os gêneros de uma forma assim, muito, muito fenomenal, muito perfeita. Tem uma cena também da menina no meio tipo numa banda de circo, assim, meio carnavalesca. É todo muito bom. Essa cena que a Stefania mencionou, eu fiquei assim
Primeiro achando que ela não se encaixava com o tom do resto do filme. Mas depois eu fiquei pensando sobre essa questão de poder ser entendido de uma forma metafórica mesmo, fazendo todo um discurso sobre o marido, sobre o casamento, sobre tudo que poderia ter sido e não foi, sobre as expectativas dela, o perseguidor delas estuprar ela. Pra mim, eu fiquei com a sensação de que aquilo também funcionava como uma metáfora, equivalendo todos os homens na visão dessa protagonista. Na verdade, poderia ser qualquer um naquele momento. Várias imagens delas são metafóricas. Aquele assolamento de terra no quarto, que ela Sim, vai essa usar cena. vai usar em outros momentos. E os personagens lidam com isso de uma forma tão natural que é perturbador, assim. Eles abrem a porta, não, tipo, ninguém nem menciona, assim, entra lá e fica brincando de castelo de areia, sabe? Mar de Rosas é a última coisa que o filme é. É muito irônico. É que eu acho que ele tem uma naturalização da violência também no filme todo, assim, tudo que a Betinha, ela é violenta em muitos momentos, né? Ela bota fogo no posto de gasolina, né? No posto de gasolina, ela bota fogo, ela fura a mãe com alfinete, ela bate na mãe. Na maioria das vezes, com todas essas atitudes violentas dela, é tratada com uma naturalidade, né? E eu vi isso como uma naturalização que a gente tem da violência do dia a dia, né? Mesmo essa na hora que entra a terra lá na casa que eles estão, eles abraçam essa ideia, né? Entrou a terra aqui, agora a gente vai subir aqui, vai ficar sentado, vai jogar a terra um na cara do outro. E é isso mesmo. E outra coisa que eu ia falar do personagem do perseguidor, que eu vi também meio como uma metáfora para mesmo a ditadura, né? Que é o momento que ela estava, porque é um cara num carro preto, né? Que aparece seguindo ela, e eu achei que isso teria alguma referência, talvez, da censura, da perseguição da época, né? E essa questão da violência da Betinha, eu também acho que é porque se a mãe tá passando por um momento de reflexão e de ficar falando sobre marido e casamento e tudo, a filha, ela parece como uma ruptura, né? Porque existe essa dinâmica de violência. O marido não era um bom marido, a esposa acha que matou ele. A filha, ela representa um processo que é muito mais orgânico, assim, muito menos refletido, que culmina no final com a coisa de ela jogar a mãe do trem, né? Então, isso é meio que uma ruptura com a relação de poder e autoridade, não é? Foi como eu li na época, que na hora do filme. Como a Betinha seria meio que anárquica tudo isso, ela não... Tanto que tem uma hora que ela fala, bem nesse finalzinho, ninguém pode desobedecer às ordens, ou pode. Uhum. É um pouco antes dela empurrar o perseguidor e a mãe, né, do trem. E daí eu vi isso como meio uma forma dela rejeitar esse conservadorismo, autoritarismo que são representados por eles, né? Nossa, sim, concordo. Pra mim é total isso. A Betinha, ela representa a ruptura com todo esse sistema de violência onde ela estava inserida mesmo. Embora ela faça uso de ferramentas que também sejam violentas. Falar que as cenas de violência contra a mãe são angustiantes, né? Que você não espera que uma filha maltrate a mãe dessa forma, e a mãe só fala, ai menina, para com isso, você é chata, ela não fala nada além disso, né? Não reagem efetivamente ao que tá acontecendo, né? Tipo assim, no máximo, ai que saco, os personagens dos filmes dela falam muito, ai que saco, tô por aqui e tal, mas vão lidando com aquela agressividade, né? E, tipo... É uma reação à agressividade, mas não é uma reação que a gente espera. Por exemplo, a mina bota fogo na mãe e ela não tem uma reação além disso. Ela sempre fica nessa linha da irritação, sem fazer nada de fato, né? Mas acaba que ela tem, tipo, ela expressa várias vezes. Ela culpa a filha, ela tem os ciúmes do pai, né? Que os dois têm uma relação boa, o pai com a filha, e ela condena isso, assim, tipo, responsabiliza a menina pelo fracasso do casamento em alguns momentos e, tipo, meio que se arrepende da maternidade, sabe? Então, tipo, é uma relação entre as duas bem assustadora, né? Com muita coisa, assim, estourada. É ousado retratar isso, trabalhar isso. Mulheres verossímeis, né? Não idealizadas, mulheres com defeitos, né? Os personagens dela. Questionadoras. Sim. Ela reuniu vários estereótipos, assim, juntou, né? Ninguém é idealizado, ninguém é perfeito, tem todo o lado ruim de todo mundo, né? Mas elas não são
passivas em nenhum momento, né? Pelo contrário, tanto a Felicidade como a Betinha, elas são elas tomam decisões, elas dão continuidade à narrativa, assim, eu achei. Por mais que a Felicidade ela mais fala, né? Que acho que esse que é o grande contraponto dela com a Betinha. A Felicidade fala e ela tem essa frustração de não conseguir falar também, como no começo, né? No diálogo dela na discussão dela com o marido, né? E a Betinha, ela age, e daí tem esse conflito geracional, assim, também. E a questão do nome da personagem ser Felicidade, eu acho que já é um toque super legal da Ana Carolina, que é essa coisa de ela brincar com o uso das palavras mesmo, né? Porque em nenhum momento a personagem tá feliz. Ela é uma pessoa que tá em busca desse seu lugar, né? Dessa satisfação, mas é muito irônico que o nome da personagem seja justamente esse. Então, quando os outros personagens falavam o nome dela, tipo, destoava totalmente, né? Eu ouvia a palavra felicidade no meio daquela monte de confusão e palavras complicadas. Aquele mar de rosas, né? Exato. A Ana Carolina, puxando um gancho mais geral aqui, ela declarava que psicologicamente os diretores, homens, né, não entendem nada de mulher. Então, com essa trilogia, ela pega, assim, é muito inovador para as personagens, a forma como é retratada as mulheres no cinema, especialmente no Brasil até o momento. Porno chanchada, até acho que ela coloca alguns elementos da porno chanchada na trilogia dela, para retomar isso e subverter. É fundamental engolir sapos. Mas nos leva embora a imaginação, né? E a imaginação, assim como o amor, está onde está o coração. Engole sapos. 2, coloca os pingos nos is. 3, que tédio. O segundo filme da Ana Carolina que a gente vai conversar sobre é o Sonho de Valsa, de 1987. Nesse filme, a protagonista, que é a Teresa, ela tenta deixar o passado, a família e os valores para trás. Com 30 anos de idade, ela vive com o pai e o irmão e está insegura com o fato de não ter se casado nem se realizado profissionalmente. Ela busca um príncipe encantado e, por meio de relações com vários homens, procura sua própria identidade e felicidade. Mas, em sua dolorida trajetória, vai se instalando a consciência de que príncipes encantados não existem. Esse filme é foda. Não, esse foi o meu favorito, assim, eu gostei muito, muito desse filme. Acabou assim, eu falei, gente, essa mulher é maravilhosa. Cara, eu amei esse filme. Emoções muito intensas. A protagonista, assim, é uma jornada. É tão doloroso, a gente sente cada etapa do crescimento dela, assim, é um filme, nossa, maravilhoso, maravilhoso, não tem nem o que dizer. Eu acho massa também que o filme, ele vai evoluindo ao longo, ele vai evoluindo junto com a personagem. Então, assim, começa um filme, ela bonitinha, dentro de casa, Ney Matogrosso, coisa mais linda da minha vida, Ney Matogrosso, que é o irmão dela, né, no caso, e aí é um filme que tem um formato mais novelesco, assim, tipo, ela tá lá com o pai dela, depois ela vai pra uma festinha, então é tudo bem conservador. Aí, de repente, a personagem vai evoluindo, vai virando uma loucura a vida dela, e imagens fantásticas, efeitos especiais, surrealismo, sabe, piração, você parece que você tá sonhando, assim. É muito foda. E um diálogo dela constante que parece um monólogo, na verdade, né? Parece que ela tá falando dentro da cabeça dela, assim. Nas paranoias dela, nos questionamentos, né? Durante o amadurecimento dela. O filme começa com essa estrutura meio novelesca, como você falou, né? Mas já tem umas pitadas estranhas, né? Da relação dela com o irmão, da relação dela com o pai. E naquela festa que tudo culmina, né? Você fica, gente, o que tá acontecendo aqui? Pra onde que isso vai? E de repente tem uma orgia bissexual com bode, cara. E aí você começa, caralho, que coisa foda. E ele também, eu até comentei com a Isabel, eu gostei desse filme, ele mexeu demais comigo, me deixou mal pra caralho, e filme bom pra mim é o que me deixa mal, assim. Essa é uma das minhas
formas de analisar a qualidade de um filme, né? E ele me deixou péssimo, porque ele é também... A Ana Carolina é muito de metáfora, né? É a metáfora da mulher que já chegou nos 30 e que tem que estar casada com um homem e ter filhos e uma vidinha super regrada, né? E ela tá totalmente fora disso e isso pega muito pesado, assim. Eu amei esse filme. Eu acho que a gente consegue ver também uma evolução da Ana Carolina como diretora, que eu acho que no Mar de Rosas, eu acho que o principal do Mar de Rosas, assim, é o roteiro, é o diálogo dos personagens. Eu acho que ela já é uma diretora muito mais completa no Sonho de Valsa, ela em linguagem, em mise-en-scène, eu acho que ela chega no seu auge, assim, principalmente pelo que você falou, assim, das partes do surrealismo, que a gente começa, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela explora o ciúme, né, de uma sereia, uma criatura mítica, né, numa banheira, e eles entram pelo cano, aí entra aquela questão de linguagem. Realmente é uma puta evolução da Ana Carolina nesse filme. Eu anotei 1 milhão de frases desse filme quando eu tava assistindo, e daí tem uma que ela fala no final, obrigada homens da minha vida, pelo amor que puderam me dar, e eu achei pouco. E eu achei o máximo isso, porque o filme é muito a busca da identidade dela mesmo, né, e muito essa identidade relacionada ao homem, e que ela acaba não encontrando, né? Pelo menos como eu entendi, assim. Ela ficou, em alguns momentos, ela ficou focando nessa identidade dela em relação aos homens, que ela se relacionava, mas também não se relacionava ao mesmo tempo. Ela não encontra essa identidade, essa busca dela neles, né? E é muito legal como começa com essa identidade relacional, sempre em torno dos homens, e como no final isso vai virando realmente a libertação dela para ser uma mulher autônoma. Todo o imagético religioso é utilizado para comentar essa trajetória afetiva e sexual dela. E isso é maravilhoso, porque, assim, estudando, eu tenho uma disciplina que chama discurso pornográfico. Na origem, é óbvio, assim, tem Dionísio, e essa experiência sexual é ligada ao sagrado. E a tendência é desvincular isso, né? E ela retoma essa origem. De ligar essas experiências ao sagrado, sabe? E é maravilhoso, até o Cristo é vivo, né? Um cara lá que tá pregado na cruz e tal, e que sai pra resolver as coisas, pra salvá-la, né? Então é muita subversão, até de valores cristãos mesmo, assim. E o que eu gostei também é essa subversão também que ela coloca aquela cena, né, do Tô com a suruba, com o bode, os dois homens, eles estão numa intimidade que não é algo que você espera pra homens heterossexuais, entre aspas, né? E, tipo, é tudo muito bonito, eu achei. É um filme esquisito, com muitas nuances estranhas, mas, tipo, eu gostei muito dele. Tem um momento que eles estão, tipo, não soterrados, mas tem, tipo, uma montanha de glitter, assim, que eles estão em cima. Sim! Igual na terra lá do Mar de Rosas, e eles lidam naturalmente com isso, assim, tá de boa, tal. Ela também, igual no Mar de Rosas, ela vai ficando detonada, né, toda suja, toda rasgada no processo dela, né. E ela tá de branco o filme todo, né, uma coisa que eu reparei. Sim. Interessante, né, pensando nisso que a Isabel falou, do catolicismo, né, da religião presente, assim, ela tá meio como se fosse uma noiva, né, entre aspas, o filme todo. O pingente que ela usa o filme inteiro, e ela vive repetindo para as pessoas que ela ganhou de presente do pai dela, né? Então a cruz, né? É um crucifixo, então fica essa metáfora que ela herdou do pai essa cruz, né? Que no final, literalmente, ela vai ter que carregar uma cruz no filme antes de ela se libertar, né? E terminar o filme uma mulher inteira. E ela quebra o teto de vidro no final, né, gente? Fantástico. Sensacional. E essa questão religiosa traz desde das tripas coração, né? Que são várias garotas num colégio interno, religioso, que tem um professor homem e um monte de mulher. As diretoras têm uma relação meio um pouco intensa demais entre elas e com esse professor. E também tem uma cena em que uma menina, durante a missa, abaixa a calcinha e começa a fazer xixi, assim, na frente de todo mundo. Então ela já começa a questionar a religião nessa parte, idade, religiosidade, violência, sexo, tudo muito misturado, e ela cria essas pequenas pérolas. Um texto super poético, os personagens, eles não falam como pessoas comuns conversariam. E isso é muito bonito, assim. O filme dela, ele não funciona como um filme ficcional, entre aspas, normal, assim. Poético, de brincar com o surrealismo, metáforas visuais. E imagina tudo que passa pela cabeça dela pra conseguir transformar isso numa história coesa.
muita referência, muita criação aqui. Nossa, dá uma senhora tese de mestrado essa trilogia dela, né? Tanto a questão de linguagem quanto visual, aliás, as atuações são muito sensacionais. É besteira isso, mas eu tinha um leve preconceito com filmes nacionais quando eu era mais nova, não sei o que eu achava. Mas as atuações desses atores são muito viscerais, cara. Tipo, não é qualquer um que consegue fazer aquilo, como vocês falaram, né? É uma questão de absurdo sendo tratado de uma forma normal. E o jeito que eles fazem é tipo, eu vou assistir isso aqui que é de boa, super aceitável. E não, são coisas muito, muito bizarras. É a Xuxa Lopes, que é a Teresa, é fenomenal. Eu já vi ela em alguma coisa ou outra, assim, da Globo, mas eu não lembro no que, assim. Alguma novela, alguma coisa. Mas ela é uma atriz, assim, perfeita. Exatamente, a gente tá acostumado a ver esses atores em papéis tão redondinhos, né, de novela e tal, e aí esse filme experimental, assim, foi bem que um choque pra mim. Outra coisa que eu ia falar do filme é que ele meio que se fecha também, né, porque ele começa com aquele verso, né, do Cântico dos Cânticos, e ela declama no final, né, o sustentar-me com flores, confrontar-me com maçãs, porque estou doente de amor. Eu achei bem legal isso. Ele só aparece escrito, né? No começo tem um nome, isso que eu não lembro agora. Quando o filme começa e aparece a citação, né? E no final a personagem mesmo fala. É tipo uma epígrafe, é isso que eu pensei. Em texto escrito é epígrafe, em filme eu não sei se chama epígrafe também. E tem aquele gatinho também, né? Que começa a cena congelada no rosto dele. Que é engraçado, um gatinho filhote siamês, assim, o Fellini, meu gato. Aí, tipo, ele ganha movimento, depois ele volta na trama, né? Tipo, tem uma cena que contrapõe, assim, ela com um cara e ele com um anjo, tipo, ele lambendo um anjo, assim. Aí é legal usar esse gato também. É sutil, mas ele permeia, ele aparece às vezes, esse gatinho. Eu tava com medo do rumo que ela ia dar pra esse gato por causa do passarinho no Das Tripas Coração, né? Com certeza, exatamente. Eu também fiquei com medo, bem lembrado. Eu tava bem com medo, mas eu gostei muito de que o gatinho saísse ilesa no final. Eu ia dizer assim, só um comentário que, desconectado desses assuntos que a gente estava falando até agora em relação ao filme, que eu também achei legal, que na festa tem um momento que um dos homens fala pra ela que ela parece a Scarlett O'Hara, e aí na sequência ela aparece em uma cena assim com o fundo laranja andando numa colina como se fosse no próprio E o Vento Levou, na cena do discurso clássico da Scarlett. Achei um toque bacana. As referências todas que ela coloca são muito legais, né? E os efeitos também eu achei bem executados. Assim, tem aquela sereia, né, que mergulha no banheiro, e daí que eles vão pro mundo louco, assim. Que o marido dela tá fantasiando, aí ela vê a mulher incorporada, assim, né, aquela sereia no banheiro. Aí é massa que ela vai pegar o sabonete e ela pede assim, com licença. Ela até conversa com a imagem mental, assim, foda. E vale como curiosidade que a Ana Carolina teve problemas com a marca do chocolate, né? Queriam que ela tirasse, né? Foi uma puta briga. Ela fala disso até na entrevista do Roda Viva. E que no final, parece que ela ia fazer uma parceria, né? Com a Lacta, se eu não me engano. E acabou não rolando por causa dessa discussão que ela teve. Eles queriam que ela tirasse o nome, parece, né? Do chocolate. Isso. Aí ela usou o argumento, não, isso é uma ópera, né? Tipo, não tem nada a ver com o seu chocolate e tal. Aí ela falou que ela não sabe vender o produto dela, que ela sabe fazer filme só. Aliás, que pessoa curiosa deve ser a Ana Carolina, né, gente? Eu fiquei muito com vontade de ver entrevistas dela, conhecer mais sobre ela. Sim, tem quase coisa dela, né? Ela fala naquele quarto 666, né, do Wim Wenders. Ela é a única diretora brasileira, né? A única diretora mulher também, eu acho. Pra variar, né? Que fala. Mas é bem curtinho, né? A Angélica mandou um vídeo pra gente, eu assisti várias vezes, assim, tipo, encantada, tipo, assim, nossa, deixa eu entrar nesse quarto aí também, te conhecer mais. Pra quem não tá relacionando o nome à voz, né, da diretora, ela que na abertura do nosso programa fala que se pudesse, deixaria de fazer cinema, né, que é exatamente essa entrevista desse documentário. Lá vou eu de novo com as minhas ligações com a literatura, mas tipo, eu fico pensando ela fazendo alguma coisa com a Ana Cristina César. Nossa, sei lá. O que acontece? Adiantando pro último assunto, que é o Gregório de Matos, imagina ela filmando alguma coisa da Ana Cristina César. Pra mim ia ser tipo a perfeição do cinema brasileiro, cara. Carregado de mim, ando no mundo,
e o grande peso embarga-me as passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. O remédio é seguir o imundo caminho, onde dos mais vejo as pisadas, que as bestas andam juntas, mais ornadas, como anda só o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos. Erra quem presumir que sabe tudo, se o atalho não soube dos seus danos. O prudente varão há de ser mudo, que o melhor neste mundo é o mar de enganos, ser louco com os demais que ser sisudo. Aproveitando o gancho aí da fala da Michelle, a gente vai comentar sobre o penúltimo filme da Ana Carolina, que é o Gregório de Matos, de 2003, que trata justamente da vida do poeta irreverente com o mesmo nome, que viveu na Bahia no século XVI. Ele era apelidado de Boca do Inferno e usava sua poesia transgressiva contra a elite da época. Então. Eu queria fazer um comentário sobre o que eu li, que quando eu vi o filme, foi o primeiro que eu vi, né? E eu achei muito diferente dos outros. E daí eu fui ler sobre ele, e a Ana Carolina estava falando que se o Glauber estivesse vivo, talvez eu chamasse pra fazer o Gregório. Daí eu fiquei pensando eu tava com o Glauber na cabeça durante o filme todo, porque eu achei ele muito um filme do Glauber Rocha, assim, muitas coisas. Daí eu acho que, como ela tava com ele na cabeça, isso eu acho que meio que transparece durante o filme, assim. Bacana ela ter conseguido colocar o Wally Salomão, assim, também, ele falecer, né, no mesmo ano, porque poeta e tal, certamente não teve tanta dificuldade de saber os poemas de cor do Gregório, assim. Não, nessa entrevista que eu tava lendo, ela falou que ela queria um poeta ela não queria um ator, ela queria um poeta pra fazer o Gregório, por isso que ela pensou no Glauber, porque ela achou que o Glauber seria um poeta da Bahia de alguma forma, assim como o Gregório. Eu gostei muito do filme também, o fato dela usar a sépia, usar um poeta mesmo. Aliás, o cara, ele é muito bom, assim, ele declamando os poemas e tal. Só que eu tenho meio que o problema que a Iris teve. Os poemas dele não me chamam muita atenção, nunca me chamaram, assim, e eu teria surtado muito mais se fosse, sei lá, tipo, Sylvia Plath, Anne Sexton, ou a própria Ana Cristina César. Cara, sério, eu fiquei o filme inteiro pensando, imagina alguém declamando coisas da Ana Cristina César na direção da Ana Carolina. Teria sido, tipo, o meu filme da... Nossa, Hilda Hilst. Sim, perfeito. Exatamente. Perfeito. Ou de todas, né? Um pouquinho de cada em cada bloco, né? A dica aí, Ana Carolina, se você tiver envolvido, faça isso por favor. Por gentileza. Adapta o Caderno Rosa de Lori Lambico, da Hilda, vai ser massa. Amiga, esse livro é muito pesado, ele acabou comigo. Eu sei, mas imagina que ela tá pensando que coisa maravilhosa. E ela ia dar um jeito de fazer ficar muito... Não que a Hilda não tenha deixado muito bom, mas é muito pesado. Muito, mas não, foda demais, tem que ter algo da Hilda. Eu gosto do Gregório, assim, eu acho que foi bom, mas não é o menos pessoal dela, então não bateu tanto igual os outros. E por ser um poeta homem também, né? Não sei, tava rolando uma identificação muito forte com as mulheres dela. Aí quebrou pra mim um pouco a identidade, mas reconhecer é muito bacana. Parece realmente que rola um certo distanciamento, porque ao mesmo tempo que ele tem essa coisa transgressora, mas a poesia dele não é intimista, né? É só provocadora. E os outros filmes traziam essa carga intimista muito forte. Se tivesse feito um filme estruturado mais ou menos no mesmo esquema, misturando o documental com o ficcional, mas que abordassem essas escritoras que têm trabalhos tão intensos. Eu também pensei, justamente, meio clichê, mas na Clarice, assim, apesar de ser prosa, né? Mas justamente porque ela derrama tanto essa coisa do subjetivo e do introspectivo nos textos dela, né? E... não sei, assim, eu gostei do filme, mas ele realmente não se encaixa com o restante da filmografia dela. O que não necessariamente é ruim, né? Claro, assim, é óbvio que uma autora como ela, com a idade que ela tem também, né, tá super possibilitada de mudar de estilo, de se reinventar na carreira. Não, com certeza. É mais uma questão de gosto pessoal, o meu caso, né? Tipo, dá pra reconhecer muito bem, assim, o trabalho que ela fez.
Só que eu, como eu já citei algumas vezes, eu tava totalmente baqueada pela trilogia, e esse meio que foi um banho de água fria, né? Eu tava esperando mais coisas surreais, assim, e de repente veio uma coisa mais amena, mas ainda provocadora, claro, tanto pela poesia quanto pela forma como ela filmou, mas não tinha a carga intimista que eu tava esperando. No Amélia, ela também retoma o Juca Pirama do Gonçalves Dias. Então, assim, a gente vê que a autora, né, que é a diretora, é muito fã de poesia e poetas. E aqui ela, de novo, traz essa temática da religiosidade, né, porque tem um momento do filme que até tem a questão das freiras, claro, né, mas também tem um momento que tem uma fala que eu achei bem interessante, que foi falado: tratam Deus por tu e o rei por vós. Então é colocado assim com Deus uma relação mais de intimidade e com a realeza uma relação de respeito maior, né? E tá sempre questionando essa questão das instituições, né? Então é bem interessante também. E o Gregório, sim, ele é o boca do inferno. Ele já usava tipo palavrão, assim, coisas muito perturbadoras. E isso ainda é assustador. Eu vejo, se eu olhar uma pessoa declamando um Gregório de Matos, eu falo, não é possível que é dessa época, sabe? Ainda choca, né? Não ainda choca. E é legal também o filme todo, eu achei, ser todo assim, declamado pelas pessoas, porque a poesia, os poemas, né, do Gregório ainda eram transmitidos oralmente, assim, sabe? De um para o outro, na voz das pessoas. Tipo assim, repetindo o que ele falava. Então essa tradição oral no filme também achei interessante ela preservar. Mas é um acesso um pouco mais complicado mesmo. Tipo eu fiquei pensando durante todo o filme se fosse um poeta que eu me relacionasse mais, assim, que ia ser incrível, eu ficava pirando, mas como esse distanciamento, acho que se deve a isso, pelo menos pra mim. E eu gostei muito da fotografia, sépia, eu achei que a ambientação do filme é muito boa. Eu li depois que foi gravado em Niterói, na verdade, não na Bahia, mas eu achei que onde eles gravaram, assim, muito, muito bem ambientado, a fotografia sépia pra dar essa cara de datado, né, essa cor de passado, assim, achei bem dramático, achei ficou bem bom. A declamação, né, é bem forte mesmo, como vocês falaram. De novo, Marília Gabriela, achei maravilhoso o papel dela. Eu também gostei, eu li algumas críticas da atuação dela, mas eu acho que foi bacana a atuação dela. Tá um pouco teatral, né, mas acho que a situação pede também, né. O filme é teatral, né? Exato. E engraçado como ela usa também a atriz que fez a Betinha no Mar de Rosas, ela usa em todos os filmes, né? Uhum. E você vê ela de adolescente, não tão adolescente que ela devia ser mais velha no primeiro filme, né? Mas ela ficando mais velha e tal. Eu acho curioso acompanhar isso na carreira de atores, de diretores que têm seus atores preferidos, né? Cristina Pereira, que é a Betinha, é ótima. Isso, ela mesma. Ela usa sempre atrizes, né? Ela repete as atrizes nos filmes, isso é legal. Fica uma característica dela, assim, né? Eu achava que só o Bergman fazia isso. Aí eu comecei a reparar que vários atores têm seus preferidos, né? E a dinâmica que isso tem na filmografia deles. E da Ana Carolina é muito bacana. Ela utiliza a Xuxa Lopes mesmo, como é o nome dela? Cristina Pereira, né? O que vocês acharam dos filmes da Ana Carolina? E onde os ouvintes podem encontrar os seus trabalhos, só para reforçar o que já foi falado no início? Bom, eu tô encantadíssima com a dona Ana Carolina, assim, tô desesperada para ver A Última Missa, que eu não encontrei de jeito nenhum. E o primeiro curta dela também, que chama Indústria, parece. E quero assim, continuar estudando, né? Eu li alguns artigos, a gente pode deixar os links para vocês. Mas maravilhosa, muito perturbadora, muito chocante, muito vanguarda, continua muito à frente, eu acredito. E essa trilogia, meu Deus, a gente não falou muito, mas quem conseguir assistir o Das Tripas Coração também, por favor, que é um filme fenomenal, cheio de tiradas, e não leiam nada sobre ele, assim, pega e assiste sem saber nada, porque eu fui caindo bobagem de ler sinopse, eu tive um spoiler terrível, assim, se eu não soubesse qual é que é, eu ia ter tido um insight muito maior. Então, por favor, assistam Das Tripas Coração, assistam tudo que vocês puderem dessa mulher maravilhosa, continue trabalhando, né, Carolina? Faça mais coisas,
E é isso. Eu tô no Discos da Estê no Instagram. Escreve tudo junto, assim, ó, Discos da Estê. Sem um acento, claro. Tem o link aí na página. E no meu blog homônimo também. É isso aí. Beijo pra vocês. Bom, a Estê já falou bastante, eu concordo plenamente com tudo que ela falou. Também indico, assim, é que a gente acabou falando bastante já, mas assista a trilogia na sequência e deixa pra ler depois sobre. Acho que a graça de conhecer o cinema dela é ser surpreendido. Você não espera nada daquilo, assim. Eu acho que é meio difícil você esperar tanta coisa diversa como acontece nos filmes dela, né? E eu realmente quero ver os outros filmes dela. Gostei muito do trabalho, quero acompanhar. Assim, espero que ela ainda faça mais coisas, que diminua esse ato entre um filme e outro, que haja mais incentivo para o cinema nacional feito por mulheres, principalmente. E falando em mulheres, eu sou, como eu já disse no começo, mediadora e organizadora do projeto Leia Mulheres. Também gosto muito de acompanhar o trabalho feito por mulheres na literatura. E eu tenho uma coluna sobre obsessões no blog Eu Espanador. Eu fiquei me culpando muito que eu nunca tinha assistido Ana Carolina até agora. Tipo isso. Gente, como assim? E eu fiquei apaixonada por tudo que eu assisti, né? Eu não vi ainda o Nas Tripas Coração. Vocês falaram o Amélia, eu vou assistir assim que possível. Eu não tenho projetos assim, eu tenho meu curta, entendeu? Eu vou deixar o link aí pra vocês, aí quem quiser assistir. Tem essa temática de representação da mulher também. É isso, obrigada pelo convite. Gostei muito, meninas, e beijos. Imagina, foi um prazer te receber aqui. A gente vai deixar linkado o curta da Iris na postagem, então quem quiser assistir vai estar disponível aí. Bom, vocês já falaram basicamente tudo, né? Eu gostei muito dos filmes dela, assim, eu tô realmente encantada com o Sonho de Valsa, assim, foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Certamente vai entrar na minha lista pessoal de melhores do ano aí no final do ano. É muito surpreendente, assim, uma filmografia que eu não tinha contato nem. É uma diretora que já é veterana, se a gente for pensar, né? Tá trabalhando aí desde a década de 60, ininterruptamente, praticamente. E sempre com uma intensidade muito grande, por mais que nem Gregório de Matos dividia um pouco, assim, as opiniões, mas, assim, é inegável a autoralidade dela e a intensidade com a qual ela trabalha e a forma como ela reflete sobre os temas com os quais ela tá trabalhando e toda a poética que ela coloca nos textos dela. Então, assim, me encantou muito, gostei demais. E para quem quiser ler as minhas críticas, os textos que eu escrevo estão disponíveis no estantedasala.com. Pro próximo episódio, a gente vai abordar a filmografia das irmãs Lana e Lily Wachowski. E pra quem já quiser se preparar, embora eu acho que a gente vai acabar falando sobre praticamente todos os filmes delas, mas os 3 filmes escolhidos especificamente serão o Ligadas pelo Desejo, de 96, Matrix, de 99 e O Destino de Júpiter, que é o último filme de 2015. Para dar o feedback sobre esse programa, você pode deixar seu comentário no próprio SoundCloud ou envia um e-mail pra gente no cinemafeitoporelas@gmail.com. A gente também tá nas redes sociais, temos o Twitter, o Instagram, Facebook e o Letterboxd, todos com o perfil Feito por Elas, é só procurar lá que vai encontrar. E quem quiser colaborar com o nosso projeto, ajudar a gente a crescer, ajudar a gente a custear futuras postagens, a gente pretende divulgar mais as postagens no Facebook também para conseguir mais visibilidade. Pode colaborar com a gente através do padrim.com.br ou patreon.com/feitoporelas. Nós estamos aceitando doações de qualquer valor nas 2 plataformas. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau!